Bom, vamos lá então, ó. Primeiro passo, vamos criar uma VM. Eu posso vir aqui no portal, né? Se você não tem nenhuma familiaridade ainda com o portal do Azure, né? Essa é a cara inicial dele, digamos assim, né? Ele traz aqui um menu rápido das últimas coisas que eu acessei, né? Os recursos recentes. Mas você pode vir aqui nessa barra e digitar, né? Máquina virtual. Ó, ele já vai aparecer aqui para você. Eu vou clicar nela. Ele vai aparecer aqui para mim o menuzinho para que eu possa gerenciar as VMs que eu já tenho ou possa criar uma nova. Eu já tenho uma aqui, mas eu vou criar uma nova do zero para esse nosso projeto de monitoramento. Eu vou clicar aqui em criar máquina virtual. Beleza, primeiro passo aqui que eu preciso fazer, a primeira coisa que eu preciso fazer é configurar aqui o grupo de recursos. O que é o grupo de recursos de uma maneira bem simples? É nada mais do que um agrupador mesmo. Eu criei um grupo de recursos já previamente, é apenas um nome, dei um nome aqui de monitoramento para esse grupo de recursos, e aí tudo que eu for criar para esse projeto, eu vou colocar dentro desse grupo de recursos chamado monitoramento. É como se fosse um guarda-chuva. Com isso eu consigo depois saber o custo desse projeto, ter algumas informações somente dos recursos que eu tenho dentro desse grupo aqui que eu criei, tá? Então nós vamos selecionar ele aqui. Depois eu vou definir aqui o nome para máquina virtual, posso dar um nome qualquer. Vou definir aqui a região que essa máquina virtual vai ser criada. Por padrão ele sugere aqui o Brasil, né? Porque nós estamos aqui, ele já reconhece e sugere aqui. Aqui algumas opções de disponibilidade, tipo de segurança, nós não vamos mexer, vai deixar o padrão. A imagem da máquina que a gente vai criar aqui, lembrando que a gente precisa ser uma máquina Linux, tem um pré-requisito, nós já vamos falar mais sobre isso. E depois aqui embaixo nós vamos ter mais algumas configurações. Vamos começar por essas aqui, ó. Então, grupo de recursos, eu vou selecionar aqui o monitoramento. Se você não criou, né, for fazer e não tiver criado ainda, você pode aproveitar já nessa tela aqui mesmo, clicar aqui em criar novo e ele já vai te dar a tela para criar esse grupo de recursos, mas eu já criei previamente, já selecionei aqui. Vou dar um nome aqui para minha VM, vou colocar aqui VM Linux Monit, vai ter esse nome aqui. Eu defino, você pode pôr o nome que você quiser na sua VM aí. Para mim vai ficar fácil de identificar dessa forma. Aqui em região, perceba que ele mudou para East US 2, que é uma região lá dos Estados Unidos. Por que ele mudou aqui sem eu fazer nada? Porque o meu grupo de recursos eu criei já nessa região. Então, o que acontece? Como eu selecionei ele aqui, ele já me sugere que eu crie nessa mesma região aqui, porque é, entre aspas, a forma é, padrão, né? Como eu criei o grupo de recursos lá, ele já sugere que todos os recursos sejam lá dentro. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui só para vocês verem, ó. Vou voltar aqui para o Brasil, digitar aqui, ó, voltar para o Brasil. E aí reparem aqui embaixo, ó. Eu já tenho aqui pré-selecionado, né, por padrão a Standard B2S, que é o modelo que eu preciso criar da VM. Ela tem 2 vCPUs e 4 GB de memória, certo? Essa é a configuração aqui mínima que o SQL Insights pede. Mas note aqui, ó, R$ 240,32 por mês. Isso é aproximado porque a cobrança ela é em dólar, né? Então ele está sugerindo que em média vai ser esse valor aqui mensal para manter essa máquina ligada. Quando eu mudar aqui, ó, eu vou mudar para aquele East 2 dos Estados Unidos e aí perceba aqui, ó, que o valor cai drasticamente, né? É a mesma máquina, mas o valor aqui caiu para, arredondando aí, R$ 150 mensais. E mesmo estando num ambiente fora, né, você pode pensar, mas pode haver um delay. Sim, você tem que levar em consideração que essa máquina que vai estar fazendo a coleta, ela estaria, por exemplo, alocada nos Estados Unidos e ela vai se conectar em ambientes aqui no Brasil. Pode haver aí essa questão de comunicação. Mas eu tenho utilizado nesse formato e tem funcionado muito bem. Não tenho tido nenhum tipo de problema, mesmo a máquina que está fazendo o monitoramento estando nesse ambiente longe, digamos assim, fisicamente, né? Então, beleza, deixei aqui NIST 2. Opções de disponibilidade, não vou mexer em nada. Tipo de segurança, não vou mexer em nada. A imagem, ele já me sugeriu aqui o Ubuntu Server 18.04, que é a versão que é sugerida e recomendada pelo SQL Insights para ser utilizada. Por padrão, ele já trouxe aqui para mim, porque eu já criei uma máquina assim, então ele meio que trouxe as configurações, né? Caso o seu não esteja, você pode selecionar aqui essa opção Ver todas as imagens. Ele vai abrir aqui a tela do Marketplace. Você só digita aqui Ubuntu, dá um Enter, ele vai trazer todas as imagens prévias que já existem, né? E aí o SQL Insights pede essa daqui, Ubuntu Server
18.04 LTS. É essa que você vai selecionar, tá? Então, só vou fechar aqui porque ele já está selecionado lá. Instância do Azure Spot, não vou marcar nada. O tamanho, ele já me trouxe essa aqui também, mas caso não esteja com essa, você pode clicar aqui em ver todos os tamanhos. Ele vai listar para você aqui todos os tipos de máquina que tem disponível. Você pode vir aqui nessa série B e aí você vai encontrar aqui a B2S. Perceba que ela tem 2 vCPUs e 4 GB de memória, que é o requisito mínimo lá, né? E aí ele já marca aqui para mim o valor de R$ 148,77, arredondando aí R$ 150 mensais para manter essa máquina ligada. Aqui basicamente é isso. Vou colocar para gerar a chave pública aqui de SSH. Vou dar um nome aqui para o usuário, né? Vou deixar aqui admin Monit, você pode dar o nome que você quiser. Lembre-se de anotar essas informações que você vai usar. De fato, se conectar nessa VM Linux, você não vai precisar. A própria ferramenta do SQL Insights vai fazer esse trabalho de conexão para você quando você for configurar lá o vínculo entre eles, entre o SQL Insights e a VM. Nós vamos fazer isso na próxima aula. Mas é importante que você tenha anotado nessas informações aí dessa VM, caso você precise por algum motivo conectar nela. Mas para o SQL Insights em si, você não vai precisar de fato acessar essa máquina Linux, tá? Então vou colocar aqui o nome, vou deixar para gerar um novo par de chaves, deixar o nome padrão aqui que ele sugeriu. Vou selecionar a opção aqui para não deixar nenhuma porta de entrada nessa VM livre, né? Para a internet, porque eu não preciso disso. Na verdade, é ela que vai sair e não vão entrar nela para despejar os dados. É ela que vai sair para coletar os dados. Então, eu não preciso deixar as portas de entrada abertas. Então, por questão de segurança, eu não preciso marcar isso. Né? Eu deixo aqui em nenhum. Vou avançar aqui para discos. Aqui você não precisa alterar nada, a não ser que você queira, mas a configuração padrão que já vem aqui já é suficiente para funcionar o que você precisa. Aqui em relação à parte de rede virtual, subrede, IP público, ele vai sugerir a criação de recursos novos. Você pode deixar ele criar com o nome padrão aqui, ou você mesmo pode criar e depois só vincular aqui. Como eu estou num grupo de recursos que eu acabei de criar que não tem nada, ele vai me sugerir fazer toda a criação do zero aqui, já de uma vez, tá? Com o padrão que eu tenho aqui de subrede, enfim. Você pode alterar essas configurações se você quiser, mas se você deixar a configuração padrão também vai funcionar tranquilamente, tá? Aqui você não precisa mais mexer em nada, vou dar um avançar. E aí basicamente não precisa mais alterar nada, você já pode dar aqui um revisar e criar. Veja que é bem simples, é basicamente aqui criar uma VM sem muitas alterações de configuração, tá? Então mudamos aqui algumas poucas coisas só para escolher o tipo de máquina, a imagem do Linux que a gente ia subir basicamente e somente isso. Vou dar um criar aqui e ele vai começar a criar o recurso, vai começar a criar aqui a VM. Ele vai pedir para que eu baixe a chave privada, né, do SSH, para caso eu precise me conectar depois. Ele baixou aqui. Então lembre-se, salve o nome daquele usuário que você criou e guarde muito bem essa chave aqui que foi feito o download, porque se você precisar acessar a máquina é através desses dois caras que você vai conseguir fazer esse acesso, tá? Então, ó, ele está criando aqui para a gente a VM. Vou deixar ela aqui fazendo a criação e já posso ir para o próximo passo, que é a criação do workspace do Log Analytics. A parte da VM, por enquanto, é isso e já está ok, beleza?